Qual a diferença entre juiz das garantias e juiz da instrução? A partir de 2019, nós tivemos uma reforma bem consistente no direito processual penal, que foi a inserção do juiz das garantias no direito processual penal, inserido através do chamado pacote anticrime. E foi uma questão muito complexa que o Poder Judiciário teve uma certa dificuldade em inserir essa nova figura no ordenamento jurídico, mas que hoje caminha e a tendência que realmente veio para ficar. Mas o que seria o juiz das garantias? E qual seria a diferença do juiz das garantias com o juiz da instrução? Primeira coisa que nós temos que compreender é que antes, o mesmo juiz que deferia medidas durante a investigação e que acompanhava a investigação criminal, seja ela conduzida pelo delegado, seja conduzida pelo promotor de justiça, é o juiz que lá na frente, no final do processo, decidiria se o réu era culpado ou se ele era inocente. Então, aquele juiz que decretou prisão preventiva na fase da investigação, que decretou prisão temporária na fase da investigação, que acompanhou a interceptação telefônica, inclusive autorizou prorrogações, seria o juiz competente para lá no final do processo decidir. E qual foi a conclusão que o legislador chegou? Que esse juiz que decide na fase da investigação criminal, que decide medidas, não pode ser o mesmo juiz a decidir ao mérito se o investigado, no caso acusado, é culpado ou inocente. Por quê? Porque ele, em tese, estaria comprometido. A sua imparcialidade, princípio supremo do processo penal, estaria viciada, entre aspas, contaminada com as situações que ele tomou conhecimento e decidiu na fase da investigação criminal. Então, por esse motivo, o legislador criou uma figura judicial para acompanhar a fase da investigação criminal, chamado juiz das garantias, e depois, terminada a investigação criminal, um outro juiz, uma outra pessoa física, vai assumir a fase processual chamado juiz da instrução, ou juiz da instrução em julgamento. Em linhas gerais, ou resumindo, juiz das garantias acompanha a investigação criminal desde o momento em que o crime é praticado até o oferecimento da denúncia ou da queixa. Ofereceu a denúncia, promotor, ou ofereceu a queixa, ofendido, sai juiz das garantias e entra juiz da instrução em julgamento. Então, o juiz das garantias acompanha legalidade da investigação criminal e defere medidas que são reservadas à jurisdição. Expedição de mandado de busca durante a investigação, autorização de interceptação telefônica durante a investigação criminal, quebra de sigilo bancário ou telefônico durante a investigação criminal e mais. Verifica se os direitos fundamentais da pessoa que está sendo investigada, se eles estão sendo respeitados pelas pessoas, pelos policiais que são responsáveis pela investigação criminal. Encerrada a investigação criminal, autos encaminhados ao Ministério Público ou ofendido, eles oferecem a inicial acusatória, sai de cena o juiz das garantias e entra em cena o juiz da instrução em julgamento, que vai conduzir o processo até a sentença, até decidir se o acusado é culpado ou inocente. Ou seja, juiz da instrução em julgamento é o juiz que vai colher as provas sobre o crivo do contraditório da ampla defesa na fase judicial e lá no final vai chegar a um juízo de convicção, se o acusado é culpado ou inocente. Juiz das garantias faz a investigação. Juiz da instrução do julgamento, outro juiz, outra pessoa, responsável por colher as provas na fase judicial e para decidir se o acusado é culpado ou inocente. Ah, Ricardo, e por que não poderia ser o mesmo juiz acompanhar a investigação e conduzir o processo? Porque o entendimento que se tem hoje é que o juiz que acompanha a investigação ficaria com a sua convicção contaminada e teria uma tendência de condenar o infrator. Então, para preservar a imparcialidade do juiz durante a fase processual,
o legislador entendeu por bem separar essas duas figuras. Um juiz para a investigação, chamado juiz das garantias, e um outro juiz que entra em cena após o oferecimento da denúncia ou a queixa, chamado juiz da instrução e julgamento, que conduzirá o processo até a sentença, em que ele vai decidir se o acusado é culpado ou inocente. E aqui nós fazemos uma consideração que ela é importantíssima, né, que a jurisprudência do STF e a própria legislação fez previsão de 3 exceções, em que nós teremos juiz único. Um juiz que vai conduzir a investigação será o mesmo juiz da instrução e julgamento. O juiz da fase policial ou investigatória será o mesmo juiz da fase judicial. Primeira situação: nos crimes de competência do Juizado Especial Criminal, os crimes de menor potencial ofensivo, aqueles cuja pena máxima é abstrato não sejam superiores a 2 anos. Nesses crimes de competência do Juizado Especial Criminal e que tramitar no Juizado Especial Criminal, haverá o mesmo juiz que acompanhará a fase investigatória, vai ser o juiz que conduzirá o processo e decidirá se o acusado é culpado ou inocente. Segunda situação: nos crimes de competência, nos crimes praticados mediante violência doméstica contra a mulher ou contra a criança ou adolescente. Em razão da celeridade no tramitar desses procedimentos, também entendeu o legislador e o STF que haverá juízo único. O juiz das garantias será o juiz responsável para conduzir o processo. E terceiro, nos crimes de competência do tribunal do júri, os crimes dolosos contra a vida, homicídio doloso, infanticídio, auxílio e instigação ao suicídio, os crimes de aborto com ou sem consentimento da gestante, esses crimes também haverá juiz único. O juiz que acompanhar a investigação criminal vai ser o mesmo juiz que vai conduzir a fase processual. Só que aquele não decide, né? Porque nós sabemos que nos crimes de tribunal do júri, quem vai decidir vai ser o conselho de sentença composto de 7 jurados. Então, para nós consolidarmos esse conhecimento, né, e entendermos diante de uma situação de questão de concurso ou prova da OAB, nós vamos fazer uma análise de algumas assertivas para nós compreendermos melhor o que foi explicado. E a questão é no seguinte sentido: com base nas disposições do Código de Processo Penal acerca do juiz das garantias, assinale a alternativa correta. Letra A. O juiz das garantias é responsável por conduzir toda a fase processual, incluindo a instrução probatória e o julgamento da causa, visando assegurar a unidade da jurisdição. Resposta incorreta. Quem tem essa competência no processo é o juiz da instrução e julgamento, e não o juiz das garantias. Então a assertiva está incorreta. Letra B. O juiz das garantias atua exclusivamente na fase pré-processual, sendo responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais do investigado. Questão corretíssima. É exatamente essa a atribuição do juiz das garantias no direito processual penal: acompanhar a legalidade da investigação criminal e preservar os direitos individuais do investigado. Questão correta. Assertiva C. A atuação do juiz das garantias é facultativa e depende de requerimento da defesa, podendo ser afastada por decisão do juiz competente. Questão incorreta. A atuação do juiz das garantias, ela é impositiva. Ela é de ofício e não precisa de qualquer requerimento da defesa. O procedimento já nasce sob a fiscalização e sob a jurisdição do juiz das garantias. Processo não, a investigação, a partir do momento em que o crime é praticado, aquela situação infracional já está sob a tutela da jurisdição do juiz das garantias. E não precisa de qualquer requerimento. Isso é por norma impositiva. Letra D. O juiz das garantias pode proferir sentença condenatória desde que tenha acompanhado a investigação desde o início.
É exatamente isso que a norma não quer. O juiz das garantias está impedido, por previsão legal, de atuar na fase processual. E se atuar na fase processual, salvo aquelas 3 exceções que nós acabamos de falar, juizado especial, violência doméstica contra a mulher ou criança ou adolescente, ou crimes de competência do tribunal do júri, se o juiz das garantias, salvo essas 3 exceções, atuar na fase processual, ocorrerá nulidade absoluta, porque ele está impedido, sob a presunção de que ele está com a sua imparcialidade, garantia suprema do processo penal, comprometida por ter tomado conhecimento de fatos e decidido sobre fatos na fase da investigação criminal. Gostaram, pessoal? Entenderam essa dinâmica de juiz das garantias e juiz da instrução e julgamento? Se gostaram, deixe o like, faça seus comentários e se inscreva no canal. E até o nosso próximo encontro.